Tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael e esse é o canal Rafael em Violinos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diferentes tipos de verniz para violino. A gente vai abordar o verniz a óleo, o verniz goma laca, vamos falar ligeiramente sobre o verniz poliuretano e também sobre o verniz misto. Para facilitar o entendimento, eu tenho aqui dois violinos que são basicamente iguais. Eles utilizam, inclusive, a mesma madeira para o fundo, que é a madeira pseudoplátanos, variedade de maple europeu, que é considerada melhor para a produção de violinos, como eu já falei aqui em outros vídeos. Esse aqui é um violino da Itamuse, que é um violino do luthier Mazibin, modelo Stradivari de Cremonese, Stradivari de Cruz 1721, com verniz a óleo. Já esse aqui é um violino do luthier Liu Shi, modelo Stradivari de Dolphin 1714, com verniz goma laca. Eles são basicamente iguais, produzidos pela Itamuse, um pelo Mazibin e um pelo Liu Shi, com a mesma madeira no fundo, laterais e braço, e a diferença básica deles é o verniz, o que vai facilitar bastante a comparação entre um e outro. Primeiramente, como os verniz são feitos? O verniz a óleo, ele é feito com, vamos dizer, com a base de óleo de linhaça. Ele tem o óleo de linhaça, que ele é fervido a mais de 300 graus, a alta temperatura, é muito perigoso fazer verniz a óleo, ele pode incendiar, ele pode esfumaciar, ele pode queimar resina, pode dar um monte de coisa de errado. Então, por isso que hoje em dia muitos luthiers preferem utilizar o verniz goma laca. Então ele é fervido a mais de 300 graus e é acrescido, adicionado a ele, resina. Uma resina de árvore, como se fosse o breu que tu passa na crina do teu arco. Basicamente a mesma coisa, é um tipo de resina que é adicionado. Depois de fervido, ele é deixado pelo menos 6 meses para descansar e aí ele está pronto para ser utilizado verniz a óleo. Já o verniz a álcool, ele é muito mais fácil de fazer. Ele não precisa ferver nem nada, tu só vai pegar um álcool absoluto, 99,3% de álcool na composição ou mais, e vai acrescentar da mesma forma a resina, esse breu nele. E vai deixar diluir sozinho, vai deixar tampado, vai dar uma chacoalhada, vai dar uma mexida, mas depois de um tempo ele está pronto e já pode ligeiramente ser aplicado, tu não precisa deixar ele descansar nem nada. Então é muito mais fácil a produção. O verniz misto, aí tem diferentes métodos de produção e aplicação. Tem gente que pega o verniz a álcool e insere nele um pouquinho de algum tipo de óleo, e tem luthiers que afirmam que dão uma camada de um a óleo, uma camada de um álcool para fazer um verniz misto. Eu não vi ainda como é que funciona esse processo. Já o verniz à base de poliuretano, de polipropileno poliuretano, é o verniz utilizado nos violinos de estudante. Os violinos de fábrica que são vendidos utilizam esse tipo de verniz. Por quê? Porque ele é de secagem ultra rápida. Não precisa muitas camadas, pouquíssimas camadas, tu aplica, ele já seca e já está pronto. Isso facilita muito mais o processo de fabricação e deixa o violino pronto para ser vendido. Então, esse verniz, ele tem um alto brilho. Quando você vê um violino que ele é muito, muito, muito brilhoso, a camada dele tu vê que ele é mais grossa, e é o verniz que é mais utilizado pelos vernizes de fábrica, mas não é o verniz recomendado para instrumento musical, principalmente para o violino, né? E eu quero deixar uma coisa bem clara, lembrando que o verniz à base de goma laca, que tem álcool na sua composição, ele passou a ser utilizado no final dos anos 1800, início dos anos 1900 com mais frequência. Mas todos os violinos produzidos por Stradivari, Guarneri del Gesù, Maghini, Amati e tantos outros, sempre utilizaram verniz a óleo. Inclusive hoje, os melhores violinos do mundo, os melhores violinos de luthier, os violinos mais famosos e mais caros, todos são produzidos com verniz a óleo, não com verniz goma laca. Verniz goma laca é um verniz que começou a ser usado mais recentemente. Então eu vou mostrar para vocês, para a gente fazer a comparação, da diferença dos vernizes. Eu tenho aqui
Esse violino, eu vou trabalhar o fundo dele para mostrar para vocês que como os fundos são iguais, ou muito semelhantes com a mesma madeira, vai dar para ver a diferença que o verniz dá nele. Então, ó, esse aqui é o Stradivari Dolphin, a aparência dele é meio envelhecido, o que esse verniz goma laca ajuda, né, a mostrar uma aparência mais envelhecida dele. Vejam só, olha que bonito. E aqui o Stradivari de Cruz, já com verniz a óleo. Olha só, o óleo, diferentemente do goma laca, ele esconde e apresenta o rajado. Conforme tu inclina ele, vai dar para ver o rajado ou não. Veja como os fundos são bem parecidos. Agora, se eu inclinar eles assim, olha como o verniz a óleo vai modificar, já o goma laca permanece igual. Eu acho esse efeito muito legal e eu prefiro violinos com verniz a óleo. Mas gosto é gosto, não se discute. Vejam só. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, na questão sonora. O verniz a óleo é um verniz que ele vai te trazer benefício a médio e longo prazo. Ele impregna mais a madeira. A madeira fica mais flexível. Os luthiers, principalmente de Cremona, que utilizam esse violino, falam que dá para notar a diferença principalmente no início das notas. Tu consegue notar quando o violino foi feito com verniz a óleo. Porém, obviamente, isso é para um ouvido especializado, né? Deve ser uma diferença sutil. E ele amadurece com o tempo, ele trabalha junto com a madeira, ele deixa a madeira mais flexível no longo tempo, depois de décadas e décadas e décadas. Já o verniz goma laca, ele é um verniz de secagem muito rápido. E quando tu passou, apesar de ele ter álcool na composição, por isso que não é certo dizer um verniz à base de álcool, o álcool evapora, o álcool vai todo embora, principalmente pela utilização do álcool absoluto, que a secagem dele é ultra rápida. Se tu pegar álcool absoluto e passar no móvel, ele vai ficar molhado, tu conta até 5, já evaporou tudo. Então ele evapora e o que fica é uma camada de resina, uma camada de breu, essa camada de goma laca. E essa camada com o tempo, ela vai secando, secando. E cada ano que passa, ela vai ficando mais seca e quebradiça. Isso permite, por não ter óleo, a madeira respirar mais rápido. Então a potência sonora do violino vai ser atingida no curto prazo. Tu logo nos primeiros meses, assim que ele amadurecer rapidinho, tu já vai conseguir explorar o máximo da potência sonora dele. Ao contrário de um verniz a óleo, que vai fazer como se fosse o processo do vinho. Cada ano que passa, o som do violino vai melhorando. Com o goma laca isso não acontece, ele te dá aquela potência inicial e depois ela tem um decréscimo na qualidade sonora e aí tu vai ter que reaplicar o verniz ou alguma coisa assim. Então, essa é na questão sonora. De durabilidade, o verniz a óleo dura mais. Os instrumentos antigos, que tu acha, praticamente todos, feitos antes dos anos 1900, são com verniz a óleo. Apesar de depois de uma década, alguns anos, eles ficar com uma aparência muito semelhante, o óleo penetra mais na madeira do que a laca, do que a goma laca, já que não tem o álcool evaporou, ele fica uma parte seca penetrada na madeira. Porém, quem gosta de ver a qualidade da madeira, como ela é realmente, vai preferir o verniz goma laca, principalmente em instrumentos maiores, violoncelo, contrabaixo. Hoje o mais aplicado é o verniz goma laca. Então, na questão sonora é isso. Na questão de durabilidade e fragilidade, o verniz a óleo ele é muito frágil ao suor. Por isso que tu vê os verniz antigos desbotado em partes de que entra em contato com as mãos. Já o verniz à base de goma laca, ele é frágil ao breu, porque o breu ele vai impregnando no verniz e tudo vai se juntando, porque o verniz dele é basicamente a base de um tipo de breu. Então ele vai impregnando, já no óleo não acontece isso. Ele vai impregnando e depois fica muito difícil tu conseguir remover o breu que fica em excesso no violino. Por isso, na questão de limpeza, até se recomenda tu pegar uma flanela. Essa flanela pode ser de microfibra, essa flanela pode ser de algodão. E se for de algodão,
a recomendação é que tu pegue o algodão mais velho possível, que já passou por centenas de processos de lavagem, que ele não deixe nenhum resíduo. E tu pode pingar uma gotinha de detergente que tu usa em pia, em cozinha, detergente neutro. Uma gotinha, isso vai te ajudar a remover o excesso de poeira, de oleosidade e de breu que tem no violino. E se essa flanela ou essa microfibra de algodão também, ou microfibra, for branca, melhor ainda, porque tu vai passando para limpar, e se tiver saindo a coloração preta ou cinza, quer dizer que tu está removendo o breu, quer dizer que tu está removendo excesso de gordura, contaminantes, poeira, e o serviço está sendo bem feito. Se começar a vir, aparecer na flanela, uma cor diferente de cinza ou preto, aí tu tem que parar, porque existe a possibilidade de tu estar removendo já uma parte do verniz. E da mesma forma, o verniz a óleo. Também limpar a seco primeiro, e se quiser usar uma gota de detergente para ajudar a remover o contaminante, é muito mais fácil limpar um violino com verniz a óleo. Outra questão, aí já no violino de poliuretano, esses violinos de fábrica. Como eles são feitos com um verniz praticamente que pode-se dizer que é um verniz automotivo, não seria errado tu usar uma cera automotiva para fazer uma limpeza e dar um polimento nele. Claro, não vou recomendar que façam isso, mas é muito mais fácil de tu limpar, é muito mais difícil de ele impregnar de breu, a limpeza é muito mais fácil e a durabilidade de um verniz de poliuretano é quase sem fim. Se tu cuidar bem, ele vai durar para sempre. O importante para manter o violino limpo é, sempre depois da utilização, dar uma passadinha numa flanela seca para remover principalmente o excesso de breu que ficou do arco. Então, se tu fazer isso, vai ser muito mais difícil do teu violino e do teu verniz ficar impregnado. Todo verniz aplicação exige quatro passos principais, independente se é a óleo e independente se é goma laca. O primeiro passo é tu fazer uma impermeabilização da madeira para que o verniz não penetre muito profundamente. Então, tu vai impermeabilizar a madeira. No segundo passo, tu vai utilizar uma pré-coloração. É uma mistura de alguns minerais, com um pouquinho de óleo, e tu vai dar uma pré-coloração no violino. Aí depois sim, tu vai aplicar o verniz. E o quarto passo é mais uma aplicação com processo de polimento e finalização. Então, independente de qual verniz tu use, a não ser que seja de poliuretano, são 4 passos. De poliuretano, tu vai passar poliuretano uma vez, ali 2, acabou. Tá pronto, o instrumento está bem brilhante. Gente, eu acho, deixa eu até conferir minhas anotações, mas eu acho que era isso, né, que tinha que se dizer. Pelo jeito eu acho que eu falei tudo. Número de demãos. Isso é interessante, eu tinha esquecido, peguei na minha anotação aqui. Um verniz goma laca, ele é muito fácil de ser produzido e de ser aplicado. Na produção dele, tu só mistura e tu vai aplicar, só que na aplicação ele tem secagem rápida e tu consegue dar mais de uma mão por dia. Mas ele vai precisar de no mínimo 20 mãos e tem violinos que precisam de mais de 30. Já um verniz a óleo, 6, 7 demãos que tu der, já está ótimo. Porém, a secagem pode demorar mais de 1 mês cada mão e a secagem final em torno de 3 meses. Por isso que muitos luthiers preferem o goma laca. E além disso, hoje muitos luthiers usam cabine de secagem com luz ultravioleta para secar o verniz a óleo. É muito mais difícil de secar. Então imagina, tu vai produzir um violino e até ele secar completamente vai demorar muito tempo para te conseguir manusear e vender ele. Eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, voltem para ver mais um, tá bom? Grande abraço a todos e até mais.